escola está fazendo 50 anos esse ano e para a gente foi muito importante pensar num dos pedaços da nossa celebração, reencontro com alguns alunos que passaram por aqui, que tiveram uma vida de um tempo dentro da escola. Então, primeiro eu queria te agradecer por aceitar o convite, de estar aqui com a gente hoje. E quando a gente fala de educação, principalmente o SEB, que é uma escola que termina nos 14 anos, tem ainda um monte de coisas para acontecer. Nós sabemos da importância que é até 14 anos, quantas coisas vão acontecendo na vida, mas a gente quer saber e depois, no que isso deu. Então, se você puder contar para a gente o que aconteceu com a sua vida depois, o que você faz hoje. Muito bem, então, primeiro, quem precisa agradecer sou eu. Estou arrepiado aqui enquanto a gente conversa, ouvindo as crianças correndo aqui em volta. E história de bastidor, né? Um pouquinho antes da gente entrar aqui para conversar, eu fui dar uma volta pela escola para reconhecer, para ver e vivenciar muito do que a gente passou aqui nesses anos todos. Eu fiquei aqui praticamente dos 3 aos 14, dos 3 aos 15, né? Então a gente viveu muita coisa e esse começo mesmo é algo... Você e suas irmãs, Exato, que traz um crescimento, uma base muito importante, né? Estudei aqui com as minhas duas irmãs, a gente tem 1 ou 2 anos de diferença, então realmente tem uma diferença pequena entre nós e isso até por questão de aproximação, a gente conhecia muito as outras turmas próximas também. Era uma escola pequena, ainda hoje não tem um número gigante de alunos como algumas outras e sem dúvida isso faz diferença. Andei vendo umas entrevistas aqui dos outros alunos, alguns da minha época, alguns um pouquinho mais novos, outros mais velhos, e tenho visto que o pessoal seguiu caminhos diferentes, né? E cada um foi para o seu objetivo aí, seguindo as suas diretrizes, mas muito baseado naquilo que a gente aprendeu aqui, muito baseado naquilo que a gente criou, talvez de caráter, criou de base mesmo, de estrutura pessoal. Conhecimento, sem dúvida, é super importante e depois a gente indo para na época era colegial, né? Agora indo para o ensino médio, a gente vai adquirir muito conhecimento depois, muita base para vestibular, para a vida em si, mas acho que esse começo aqui é muito importante, né? Poder iniciar tudo isso. Hoje falo do que eu já faço? Sim? Sim. Então tá bom. Hoje eu sou médico, sou cirurgião. Muito do gosto das coisas que eu peguei por biologia começaram aqui na escola, né? Com as aulas de biologia, com as professoras, tudo na época que a gente tinha. E pude trilhar o meu caminho e chegar no ponto que eu tô e, se Deus quiser, ter base para chegar muito mais longe ainda. Que legal. E quando você visitou a escola, né? Você falou dos bastidores um pouquinho antes. O que você sentiu? Que coisas você lembrou? Tá. A gente lembra muito das pessoas, né? Das pessoas que estiveram aqui com a gente, das pessoas que brincavam, das coisas que a gente fazia juntos. Isso era muito legal. E criava-se uma família mesmo. A minha turma se formou, se eu não me engano, com 18 ou 20 alunos. Então, uma turma pequena, era maior e aos poucos foi diminuindo com o evoluir da idade até a 8ª série. Na época eram 8, não eram 9, né? Então a gente lembra muito das pessoas, ainda hoje temos grupos aí de WhatsApp e tudo em que a gente se fala, alguns mais próximos, né, de amizade mais presencial e outras pessoas um pouco mais distantes, mas que a gente continua mantendo contato. E lembramos dos lugares também, cada lugar tem a sua marquinha, né? A gente ficou lembrando onde era a sala do judô, onde era a sala do balé, onde a gente comia, tinha um tal de um pátio de dormir aqui, né? Um salão de dormir que a gente tinha lá os colchões, todos ficavam espalhados no horário depois do almoço para descansar, então esses pequenos detalhes que a gente vai lembrando. Esses descansos ainda acontecem na escola, sabia? Eu fiquei sabendo que agora eles ficam cada um na sua salinha, cada um no seu espaço, mas na época era um salão maior e que juntava um monte de turma lá, era super bacana. Para quem queria descansar. É verdade. E aí quando você fala assim, Marta, dessas coisas que, claro que a gente aprende um monte de outras no percurso, mas tem coisas que quando a gente aprende nessa idade, é muito importante, a gente carrega. Que coisas que você acha que você teve oportunidade ou de vivenciar, ou de aprender, enfim, que você consegue olhar para a sua vida profissional hoje e falar, isso tem um dedo sem dúvida. do Tem uma SEB. que eu sempre lembro, acho que até por filosofia da escola, né? A questão de dividir tarefas, de questão de aprender a trabalhar em equipe. Isso é muito importante aqui dentro. Era na minha época, tenho certeza que continua sendo, talvez até mais forte hoje. Eu, depois que saí daqui, fui para uma outra escola que era muito focada no vestibular, foi considerada por alguns anos o melhor colégio do Brasil, é uma escola super forte, mas em que a competição era muito grande entre todo mundo. E porque a vida tem disso também, tem um pouco dessa competição. Mas hoje eu sei que para poder competir, para poder alcançar os meus objetivos, muitas vezes eu preciso trabalhar em equipe. Eu sou cirurgião, como eu disse aqui, e a gente precisa, eu não consigo operar sozinho, eu preciso ter um bom anestesista, eu preciso ter um bom auxiliar, 1, 2, 3, preciso ter enfermeiros, preciso ter fisioterapeutas, outras pessoas no time para me dar
esse apoio. E claro, preciso ter em casa também uma base, né? Pai, mãe, da esposa, filhos, etc. E a gente tem que aprender a viver em sociedade. Isso a gente aprendia muito aqui dentro, era muito gostoso. Tirando outras coisas, isso talvez o ponto mais importante, mas traz outras coisas importantes também. Honestidade, seriedade nos momentos em que precisa, espaço para se expressar, isso era super importante aqui. Eu lembro que a gente tinha essa possibilidade, né, de contar o que a gente estava sentindo, as pessoas davam atenção para isso. Não era assim, você precisa ser aquela criança regradinha, certinha. Não, o dia que a gente não estava bem, a gente ficava num canto e tudo bem de ficar lá. Né? O dia que estava muito animado, muito eufórico, vinham te perguntar o que está acontecendo, sabe? A coisa vai fazendo com que a gente aprenda a se expressar de forma adequada também, claro, né? Sem uma coisa muito excessiva, mas nos momentos certos a gente poder seguir esses caminhos. Isso te marcou? Marcou muito, marcou muito. É a possibilidade de ser quem a gente é, né? De encontrar o seu lugarzinho no mundo, acho que esse é o ponto. Eu acho que, te ouvindo falar, né, assim, é engraçado que vai passando mesmo um filme da gente ver, né, os pais chegando, porque no SEB a gente termina conhecendo todo mundo. Para fazer o trabalho que a gente faz, tem que ser num tamanho menor de escola, né? Então, tô lembrando de sua mãe, seu pai, suas irmãs, enfim, cada um com uma característica muito diferente. E aí, quando você diz assim, aí hoje eu sou cirurgião, provavelmente o resultado do seu trabalho, né? Eu tenho orgulho de ouvir, porque eu acho que a gente sempre diz isso aqui, é um valor para a escola mesmo, a gente entender que o nosso trabalho está sempre dentro de um grupo, né? E que a gente precisa considerar todas as pessoas. Quando você foi falando, nem tinha me dado conta de algumas coisas, mas o resultado da cirurgia não é só o que você fez ali, né? Mas de todo o percurso até decidir a cirurgia, o momento da cirurgia e o pós, desde o primeiro sintoma, todo esse cuidado que teve, né? Às vezes passar por um clínico geral, do clínico pedir exames e passar com um especialista, depois o especialista programar a cirurgia, orientar cuidados, determinadas medicações, e aí depois passar pelo procedimento, né? A gente pensa muito naquilo, falar, o vestibular é o objetivo da escola, ou a cirurgia é o objetivo do tratamento. Fala, mas não, tem todo um preparo para isso antes, né? Tem toda uma base que precisa ser dada. E é gostoso ver assim, os olhos de vocês brilhando. A gente encontrou vários profissionais aqui da escola, da época que eu estudei aqui. Eu terminei a escola em 2000. Foi 2000? 2000. Em 2000 que a gente terminou, então tem 22 anos que a gente está já... Que eu já saí daqui e muita coisa aconteceu, mas ver o brilho no olhar das pessoas, de olhar para a gente e lembrar. Falar, nossa, eu lembro de vocês, sei lá, de 30 anos atrás, porque eu entrei aqui pequenininho, entrei com 2 ou 3 anos. Então é gostoso também ver essa reciprocidade, sabe? Saber que o nosso sucesso, o lugar que a gente chegou, é o sucesso de vocês. E ver que vocês estão felizes com isso, pra gente é muito gostoso também. Muito felizes, imagina. Que bom. Eu acho que é isso mesmo. A gente consegue entender a importância do que a gente faz, por isso o reencontro, né? Assim, vem cá, deixa eu ver você, como é que tá? Deixa a gente cheirar, né? O reencontro é tão importante, porque na sua fala eu vou identificando coisas que, puxa vida, isso aqui pra gente é um valor e tá garantido aí nesse profissional, nessa pessoa, né? De todas as coisas que você viveu aqui dentro da escola, você está falando, talvez a biologia aqui tenha sido o primeiro lugar onde eu tenha experimentado gosto, né? Aquilo tenha me tocado de alguma maneira. Vocês faziam muitas coisas dentro da escola, né? Então a gente estava relembrando da sua irmã, o teatro, enfim. E você também notou nas entrevistas que você viu que cada um foi seguindo um caminho diferente. Como é que você vê isso, das suas possibilidades? Você foi a biologia, sua irmã, o teatro, mesmo na sua casa, né? Das coisas que foram acontecendo e das possibilidades de experimentar muitas coisas. Você acha que isso faz diferença? Isso faz só toda a diferença, né? Se a gente vai focado numa coisa só, você esquece daquilo que tem ao redor. Se você não vivencia experiências diferentes, a impressão que eu tenho é que você fica fechado em algo. Pode até ser muito bom naquilo, mas às vezes falta um pouco de outras coisas. Então eu sempre dou esse exemplo, eu sempre falo dessa mesma situação. As pessoas que entraram no vestibular junto comigo, os que entraram em primeiro lugar, os primeiros 5, não foram os primeiros 5 que se formaram, não foram os melhores 5 que se formaram. E ao mesmo tempo, aqueles melhores que se formaram, hoje talvez não sejam os melhores médicos de volume de pacientes, de cuidado, de contato interpessoal, essas coisas todas. Então, a gente tem na nossa vida a necessidade de aprender a lidar com todo tipo de pessoa.
Eu hoje atendo 5, 10, 15 pacientes todo dia e tem uma quantidade de cirurgias que a gente faz também. Só que para poder atender essas pessoas todas, eu preciso saber um pouquinho de cada um, né? E essa atenção que a gente aprende a ter, essa vivência de outras coisas. Eu lembro muito aqui, não sei se alguém citou no projeto já, a história do projeto Anchieta, que a gente, puxa, aí tinha a possibilidade de ir lá para o meio de uma favela, lá no meio do, se não me engano, era no Grajaú, era na Zona Sul, um monte de criança carente, com dificuldade de estudo mesmo, dificuldade de alimentação, às vezes não tinham onde morar direito, e aquele chão de barro, de terra, e a gente ia lá e brincava e fazia o que precisava fazer, e levava as sacolinhas, fazia todo esse cuidado. E isso talvez tenha sido o primeiro contato, um contato mais intenso com pessoas carentes, e que depois na minha formação no hospital público, no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, eu tive que lidar muito com essas pessoas, e ainda hoje lido com pessoas com condições financeiras difíceis e que precisam de ajuda, e às vezes de ajuda de entendimento, sabe? Não só de ajuda financeira, não só de uma cirurgia de graça ou qualquer coisa que o valha, mas de ajuda de entendimento, de olhar no olho, de conversar, de acolher e falar, olha, estou aqui, se você precisar de alguma coisa, conta comigo que eu estou por perto. Então, acho que essas vivências em diferentes campos são super importantes. Sem isso, a gente não teria chegado onde está e ainda tem muito para ir pela frente, como eu falei. Você está falando e eu tô... Ai, hoje eu tô ficando emocionada, porque... Tá com o olhinho cheio de lágrimas. Porque realmente, assim, ouvir que você virou um médico, né, e que está preocupado com muitas outras coisas, para além da cirurgia que você precisa decidir, o que a gente pode, como educador, desejar mais, né? Então, eu tô lá, eu tô fazendo meu trabalho bem feito, mas eu não tô deixando de olhar para ver que são pessoas, né, e que essas pessoas estão ali por vários motivos, e quais são os que eu posso fazer, assim, é demais, né, assim, eu queria ser atendida por você o dia que eu espero estivesse... que nunca precise, mas se não, precisar... também, mas assim, mas é o que eu falo isso faz diferença para quem está sendo atendido, né? E é outra frase que eu uso muito no consultório, eu não estou aqui, cirurgião de cabeça e pescoço, trato muito doença maligna, trato câncer, trato tumores de tireoide, etc., e é muito comum as pessoas virem, sentarem no consultório e entregarem um exame para mim. Eu pego o exame, viro de ponta cabeça, deixo do lado, falo, deixa eu te conhecer primeiro, deixa eu saber quem você é. Eu não estou tratando um tumor de tireoide, é muito fácil eu pegar um exame, olhar e falar, ó, tem um nódulo aqui, tem que fazer uma punção e a gente opera semana que vem. Mas eu não estou tratando uma tireoide, não estou tratando um nódulo, estou tratando uma pessoa que tem tudo aquilo. E aquela frase que corre por aí, essa pessoa é o amor de alguém, né? Ela é um pai, ela é uma mãe, ela é um filho, é marido, é esposa, então... Tem uma história por trás daquilo tudo. E muitas vezes aliviar o sofrimento é muito mais importante do que tratar a doença. Claro que tratar a doença, quando possível, causa um alívio também. Claro. Mas fazer a pessoa se sentir parte daquilo, fazer a pessoa entender o que está acontecendo com ela e dividir a responsabilidade das decisões é muito bacana. E isso a gente aprende trabalhando em equipe, né? Eu não sei nem como continuar a entrevista, a conversa, porque... de verdade eu tô é isso que a gente espera, né? Quando a gente faz tudo que a gente faz aqui, quando a gente propõe todas as coisas que a gente propõe, de vocês trabalharem em projetos, de vocês trabalharem com diferentes faixas etárias, de vocês se colocarem, de vocês aprenderem a forma, na sua fala eu vou identificando um monte de coisas que eram valores, né? E que são valores para a escola. Então, Arthur, que orgulho, né? Assim, que alegria poder ouvir. Você estava chegando e antes de chegar a gente vai pensando um pouquinho, né? Em quem eram as pessoas, como a gente relembra delas aqui na escola. E eu me lembro você sempre esse aluno mais silencioso, né? Mais observador, mais diferente das suas irmãs, né? E que tudo bem, que legal, exato, que a gente é absolutamente diferente, mas eu estava tentando relembrar coisas da sua vida, da sua passagem aqui dentro, e tô vendo você hoje se colocando com tranquilidade, falando, pensando, e como valeu a pena, né? Todos nós. Como valeu a pena a gente ter a possibilidade, junto com a sua família, ter participado do seu processo de desenvolvimento, do seu processo de educação. Exato. Então, numa das entrevistas, e isso terminou fazendo parte de tudo que a gente tem conversado depois,
uma aluna disse que, Marta, você não perguntou sobre isso, não perguntou sobre aquilo. Eu falei, você não disse que queria falar. Então, a gente tem aberto um espaço para, se eu não te perguntei alguma coisa, tem alguma coisa que você gostaria de dizer, que você gostaria de falar para gente? Acho que a chance de eu ficar emotivo agora é maior. Isso aqui vira uma família, né? A gente tem aí grupo de WhatsApp, conversando, tem alguns mais próximos, outros um pouco mais distantes, como eu disse, mas vira uma família. E lembrar dos educadores da época e tudo, mas não deixar de esquecer a nossa família, né? Porque eu lembro a dificuldade que a gente tinha, às vezes, ficava até um pouco depois do horário e ficava sentadinho lá na frente, esperando o pai e a mãe chegar do trabalho, porque tinha pego o trânsito, porque uma reunião atrasou, porque deu algum problema. É super importante a participação da escola nesse processo todo, de acolher, de ter a gente perto, de virar uma família mesmo. Né? A gente tem, na minha turma tem, por exemplo, um caso aí de um menino que casou com uma menina e pronto, eles hoje têm filhos, têm 2 filhos, então numa estrutura, uma perpetuação, né? Uma coisa que se colegas, né? Exato, eles começaram estudando na mesma turma, na mesma classe ali com a gente e hoje estão casados, têm 2 filhos. É bonito ver isso, né? Uma turma tão pequena, que a gente se formou aí em 20 alunos, tem 2 que resolveram seguir um caminho juntos. Mas agradecer ao colégio e, claro, sem dúvida nenhuma, os meus pais que batalharam muito para ter a gente aqui dentro, para colocar eu e as minhas 2 irmãs nessa possibilidade, para a gente poder ter um começo, né? Ter o princípio da nossa vida, da nossa formação, do nosso caráter, para que depois a gente pudesse dar os nossos passos sozinhos. Então, só tenho a agradecer. Não tem mais nada para perguntar, é mais agradecimento mesmo. À escola, a toda a equipe, a Nazaré, a você, a Mônica, todo mundo que participou disso com a gente, aos colegas de turma, aos amigos, a Júlia está escondidinha ali atrás da câmera, mas formou junto comigo também, foi até o final. E hoje está aqui como professora, né, seguindo os caminhos aqui também dentro da escola, mas todo esse conjunto que no final é o que compõe uma obra. Eu tenho vontade de falar, né? Fala. Assim, as poucas vezes que eu tive que ir para o hospital, a gente nunca chega no hospital feliz de estar no hospital, né? Verdade. A gente vai preocupado, pode até sair de lá sabendo que tá tudo bem, né? Não era o que você imaginava, mas a gente nunca chega tranquilo, digamos assim, né? Ou porque você está preocupado com você mesmo, ou porque você está acompanhando alguém que você quer muito bem e que está por algum motivo precisando passar. E todas as vezes que eu sentei, né, eu sempre fico pensando que eu gostaria, que eu tenha sorte de ser atendido por um médico que perceba que eu estou desconfortável de estar aqui, né? Que me perceba como paciente. E por isso que eu fiquei tão emocionada, porque o desejo que eu tenho cada vez que eu estou numa situação dessas é de que isso aconteça. E aí eu estou te ouvindo, eu primeiro viro o exame para depois continuar. Então, Arthur, se vocês têm coisas para agradecer, a gente também tem coisas para agradecer, porque a gente saber dessa história e a gente ter a oportunidade de estar ouvindo isso tanto tempo depois é extremamente... é um privilégio, né? Então, quando a gente faz a entrevista, a gente tem a possibilidade de todas as pessoas, porque é isso, a escola não é feita de uma pessoa, né? Ela é feita de muitas pessoas. Tem aquelas que ainda estão aqui, tem as que já passaram, enfim, né? Todo mundo que passou por aqui tem responsabilidade pelo jeito do SEB ser hoje e por tudo que aconteceu com todos os alunos. Então, acho que a entrevista, estava pensando, ela dá a possibilidade para quem também não está aqui, ou como aluno ou como um educador que esteve, de experimentar isso, né? De se ver naquilo que se dedicou. Então, eu que tenho que agradecer, foi um prazer imenso te rever aqui hoje com uma história tão especial. Que bom. Obrigado, Marta. Obrigada.